Os investidores estrangeiros retiraram quase 15 bilhões de reais da B3 em maio. Foi a maior saída de recursos estrangeiros da Bolsa em 4 anos. Mesmo assim, o saldo continua positivo em 2026. E sobre esse movimento, eu converso agora com Luiz Ferreira, diretor de investimentos do EFG para América. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Luiz, eu queria começar perguntando exatamente sobre esse movimento. A gente acompanhou uma certa euforia com a Bolsa brasileira, principalmente, o ingresso de capital estrangeiro de uma forma bastante ostensiva e uma guinada, até colocaria até como repentina. Eu queria entender exatamente os fundamentos por trás exatamente desse aumento de um desinteresse por parte do mercado acionário brasileiro aos olhos do gringo. Na nossa opinião, Vitor, colocando em contexto, o que aconteceu para ter essa entrada de recurso e o que fez essa saída, começa com uma necessidade de diversificação no início do ano, sobre a concentração que existia no mercado dos Estados Unidos, o foco em inteligência artificial e a possibilidade de corte de juros. Qual que seria a opção dos investidores nesse cenário? Onde eu tenho menos concentração em inteligência artificial e até inclusive de empresas que estão no setor de terras raras, aonde eu tenho um carrego muito alto, aonde eu tenho um valuation barato e aonde eu tiro um pouco, né, dessa pressão em relação à geopolítica global. O Brasil era um candidato. E na hora que eu pensava em mercados emergentes, se eu pegava, a Rússia não estava investível, China tinha os desafios com os Estados Unidos, problemas de crescimento, e o Brasil sendo um dos principais, então, países recebendo esses fluxos. Isso ali no começo dos meses. O que aconteceu agora, para essa reversão do fluxo, ela passou por, na verdade, uma mudança de cenário, aonde, ao invés de falar em corte de juros nos Estados Unidos, a gente está falando de alta de juros, potencialmente. Isso fruto, né, das questões geopolíticas. Adicionalmente, você teve os resultados das empresas de tecnologia que pareciam que estavam caras, mas se mostraram baratas por conta dos números. Lucros muito fortes, muito acima das expectativas e com perspectiva de continuidade. Portanto, no momento em que o investidor estrangeiro, quando ele entrou no Brasil, ele conseguiu ganhar muito dinheiro, o resultado em dólares foi muito bom, a gente começou a perceber, então, um movimento de realização de lucros, a gente começou a perceber um movimento de rebalanceamento das carteiras e um movimento de busca de oportunidades, já que a gente tem essa continuidade das empresas de tecnologia seguindo muito fortes. É relevante essa leitura macro que você faz. Você cita, inclusive, esse movimento em torno, esse interesse também crescente por causa dos juros brasileiros. Eu queria entender, com uma perspectiva de uma redução ainda, né, ainda que menos significativa, da taxa básica de juros por parte do Comitê de Política Monetária nas próximas reuniões. E a guinada também das leituras acerca da política monetária nos Estados Unidos, com perspectiva, inclusive, de possibilidade de aumento por lá. Eu queria entender, a gente pode acompanhar exatamente um movimento de mais saída de capital, dada essa premência de patamar de juros mais elevado lá nos Estados Unidos, um diferencial menor, inclusive? Bom, essa saída de capital agora nesses últimos meses, ela ainda está como um segmento de alerta. Não dá para dizer que ela ainda é uma tendência. O Brasil segue ainda com boas perspectivas. O desafio na questão de juros é o seguinte: imagina, Vitor, que eu chego para você e falo, olha, tem um excelente investimento para você para os próximos 10 anos, onde eu vou te dar cerca de 250% garantidos. Essa reflexão, né, que deve estar passando aí na sua cabeça ou nos investidores, é a taxa de juros, hoje, se você pegar um título pré-fixado para 10 anos, isso já líquidos de impostos. Esse patamar é extremamente elevado e faz que você precise de uma convicção muito grande para que você possa consistentemente ter retornos ali na casa de 12% ao ano. Logo, a despeito, né, dessas quedas que devem acontecer no Brasil nos próximos meses, ainda deve continuar um patamar muito elevado. Então, esse é um dos riscos que se constitui para o mercado de ações e que o investidor estrangeiro considera. Porque, na verdade, no final das contas, o valor de uma empresa é o fluxo descontado do caixa dela no futuro. Então, quanto mais alto esses juros, menor é o valor hoje dessa companhia. Na hora que eu coloco isso, né, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, se eu vou ter alguma redução no Brasil e um aumento nos Estados Unidos, eu vou ter essa diminuição, portanto, do diferencial, e isso tende a desfavorecer
o real ao longo do tempo. Mas só que o carrego é tão grande que isso pode até sustentar um pouco, por isso que não dá para dizer que vai ter uma saída massiva de recursos aí do Brasil. Finalmente, na hora que eu coloco em perspectiva a taxa de juros aqui nos Estados Unidos, ela de fato ela deve ter um início de ciclo de altas, se ela continuar a partir do ano que vem. A gente não espera uma alta ainda esse ano, mas no primeiro trimestre do ano que vem é possível que a gente faça 25 basis points e depois mais 25, talvez depois do verão do ano que vem. Esse cenário ele tende a diminuir um pouco desse apetite a mercados emergentes como um todo, e o Brasil acaba sendo um desses países que pode sofrer com os fluxos. Luiz, eu queria entender se a eleição está no radar do investidor estrangeiro também, essa possibilidade de uma crescente da incerteza, evidentemente as torneiras abrindo com medidas populistas. Eu queria entender se isso está ali no radar de preocupações por parte do investidor estrangeiro também. Certamente. Quando se trata das questões políticas, incluindo as geopolíticas, certamente tem adicionado o grau de incerteza em relação ao caminho que o Brasil pode tomar. Por exemplo, essas tarifas adicionais, cerca de 25%, que devem entrar em vigor fruto da classificação de certos grupos terroristas no país, de desmatamento, vários motivos que levaram a essas decisões, isso no mínimo gera incerteza. Por exemplo, na parte das empresas que são exportadoras, o que acontece isso com as margens dessas companhias? Das empresas locais, né, será que isso vai ter alguns incentivos que o governo vai dar? Isso pode liderar uma deterioração fiscal daqui para frente? Então, isso no ponto de vista geopolítico, ele independe de quem vai ganhar as eleições no fim do ano. Sobre quem deve conduzir o país nos próximos 4 anos, as perguntas que a gente tem recebido têm sido muito mais na capacidade da condução de bons relacionamentos daqui para frente e trazer, na verdade, previsibilidade. O que o mercado não gosta, Vitor, é da incerteza. Na verdade, quem ganhar, ou os candidatos que se posicionaram, o investidor estrangeiro está muito mais preocupado em quão previsível vai ser a política daqui para frente. Será que vai ser algo que vai ser uma surpresa, ou será que vai ser algo que vai ser discutido durante a campanha que vai ser entregue? Independente do resultado, é isso que vai ser avaliado ao longo do tempo. A situação atual sugere um aumento de incerteza, independente de quem seja o vencedor no final do ano. Luiz, mesmo as duas propostas, as duas pautas, né, as duas candidaturas mais bem colocadas, sendo conhecidas por parte do investidor, né, tanto a família Bolsonaro quanto o presidente Lula e o PT como um todo, já governaram o país. Esse fato de serem um pouco mais previsíveis, não tira um pouquinho desse movimento de incerteza em relação ao que vai fazer candidato A ou candidato B? Na nossa opinião, infelizmente não, Vitor. A gente brinca que no Brasil, às vezes, nem o passado é previsível. As mudanças elas acontecem de forma muito rápida e isso traz essa incerteza. Por mais que já tenha tido esses governos, hoje a gente não tem claramente o que vai acontecer. O que está claro, na verdade, na nossa opinião, é uma continuidade nos déficits fiscais e em conta corrente. Essa continuidade desses déficits, elas devem liderar um aumento do endividamento em relação ao PIB, que é o grande tema macro, né, da questão do endividamento dos países, o que, na verdade, adiciona essa incerteza num país em que, a despeito de uma taxa de juros tão elevada, independente de qual governo seja, você ainda tem inflações desancoradas. E, portanto, né, independente, né, por isso que eu insisto que independe de quem vai estar lá no Planalto, essas incertezas elas continuam por conta dessas trajetórias e não de quem vai ser o líder no final do dia. Luiz Ferreira, diretor de investimentos do EFG para as Américas. Luiz, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi um prazer, obrigado. Até mais.